questões de redução do custo dos produtos ou serviços. E, para ficar atraente, mas também tem um lado bom enquanto a gente é jovem e vitorioso, mas perverso quando a gente não tem mais esse perfil, grande parte da remuneração está sendo carreada para a remuneração variável, para o bônus. Muita gente já deve ter percebido que tem empresas que têm uma política de bônus muito agressiva, mas é consequência de metas muito fortes e de pessoas que precisam fazer um esforço gigantesco para atingi-las. E quando atinge, ganham realmente muito dinheiro. Isso também provoca alguns fenômenos ligados à dedicação ao trabalho. As pessoas mais talentosas têm mais valor, têm mais atratividade. E todo mundo fica de olho, os Red Hunters vão atrás. É difícil reter as pessoas. As pessoas mais talentosas são mais exigentes, não só pela remuneração direta, como indireta, como também por condições de trabalho, ambiente de trabalho, reconhecimento, além de recompensa, que eu já mencionei. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe que há uma compressão salarial e uma transferência de parte da remuneração para a remuneração variável. E também eu percebo que, embora ainda não se fale desta maneira, as empresas estão trocando a contratação de empregados por contratação de prestadores de serviço. O nome pode ser empregado, colaborador, mas, no fundo, quando uma empresa tem um problema, ou seja, precisa formar uma equipe, precisa iniciar uma operação, precisa substituir alguém, ela quer um prestador de serviço, e não um empregado. No passado, as empresas que podiam transferir por preço todo o custo, contratavam empregados. Se ele fosse meia boca, mas era bonzinho, agradável, legal, popular, ia ficando. Se ele era amigo do homem, ia ficando. Se era parente não sei o quê, ia ficando. Mas hoje em dia, a necessidade impulsiona a contratar gente para prestar serviço de qualidade, com a rapidez e com a prontidão. Bom, há muitos outros aspectos que eu podia lembrar e que vocês também poderiam comentar, que impactam a nossa vida. Particularmente de quem trabalha na iniciativa privada. Eu gostaria de deixar bem claro, porque no serviço público, em qualquer das esferas, as regras são diferentes. Há uma relativa estabilidade, há regras próprias do serviço público que não se coadunam aqui. Mas no mundo maior, real, as regras são essas. Porque o regime que nós vivemos ainda é o do capitalismo. Então, o capitalismo se baseia principalmente no funcionamento do mercado. Todos nós que somos profissionais, individualmente, ou agrupado em organizações próprias ou dos outros, precisamos de empregadores, clientes, fregueses, compradores. Aí eu já começo a botar um pouquinho de marketing no pensamento, porque é muito importante que a gente entenda que todos nós somos prestadores de serviço para os outros e que nós estamos sempre numa relação de troca com os outros. E a ciência que estuda a relação de troca é o marketing. E nós estamos num lugar chamado mercado de trabalho. E o que é mercado de trabalho? O que o nome está dizendo. É um mercado cuja mercadoria é o trabalho, ou os contratos de trabalho. Então, eu recomendo a todos vocês que prestem mais atenção nesses aspectos relacionais, nesses aspectos ligados à troca, nos meios que a gente pode aprender e desenvolver de promover a troca e de continuar promovendo a troca por mais tempo, porque esse é um fator de sobrevivência, de progresso e de êxito no mercado de trabalho. E vamos entender como é que o mercado de trabalho funciona. O mercado de trabalho é um lugar, físico ou virtual, que tem gente comprando ou vendendo trabalho. E se a gente entender
que o mercado é feito de gente como a gente, nós podemos tirar do nosso pensamento, das nossas ações, boa parte dos guias para a gente tomar a decisão de posicionamento, de comunicação com o mercado, de negociação, de pesquisa, de oportunidades, de relacionamentos com as pessoas, para poder transitar pelo mercado de trabalho por um período maior e ter em si os fatores que sustentam a nossa carreira. Né? Então, o mercado é feito de gente como a gente. Tudo aquilo que a gente faz com os outros fazem com a gente. Quando é que a gente vai ao mercado? Quando a gente precisa. E o que a gente quer? Solução. E o que a gente faz? Se tiver alternativas, compara. Escolhe qual? A melhor para a gente. E se não gostar? E se for enganado? Devolve, reclama, processa, fala mal. Os outros fazem com a gente quando a gente é fornecedor. Ora nós somos clientes, fregueses, compradores, ora a gente é fornecedor. Né? Então, para ajudar ainda os meus clientes, para vocês entenderem como é que funciona o mercado de trabalho, o mercado de serviços profissionais, eu acabei alinhavando 6 ou 7 princípios ou posturas que estão expressos no livro que eu escrevi no livro que tem esse nome, Venda Seu Peixe. Aliás, este é um conselho, aprenda a vender seu peixe e venda seu peixe a vida inteira. Mas eu vendi meu peixe agora há pouco, não é? Qual é meu peixe mesmo? Um é o livro, e o outro, o meu ganha-pão principal, serviço de outplacement. E o que é o serviço de outplacement? É o de dar suporte às empresas que precisam demitir e depois dar suporte às pessoas que precisam de uma nova ocupação. Né? Quem paga meu serviço? A empresa que está demitindo. Né? Como é que vocês sabem de tudo isso? Porque eu falei. Se eu não falasse, podia estar escrito aqui, podia estar em outro lugar, ou podia não estar, vocês não saberiam e eu não teria a chance de me tornar conhecido e de vocês saberem de um fornecedor de serviço que um dia vocês vão precisar, ou como agente ou como paciente. Um dia vocês vão demitir pessoas. E um dia vocês serão demitidos se não foram. Então é bom saber que existe isso. E eu os fiz saber, no meio da apresentação, intencionalmente, o que eu faço. E me coloquei à disposição, e vou deixar meu endereço no final, dizendo, se um dia vocês precisarem demitir, eu ajudo vocês. Se vocês forem demitidos, peça para o seu empregador, ou aceite a oferta deles, eu ajudo você a tocar sua carreira em frente, orientando, aconselhando, apresentando a empresa, headhunters, mostrando o caminho das pedras em direção a um novo trabalho. Então, nesta oportunidade que foi me apresentado, certamente 500 pessoas que não me conheciam e não sabiam do meu trabalho, ou não sabiam do outplacement, estão sabendo porque intencionalmente eu contei. E isso ajuda a dar sustentabilidade à carreira da minha empresa, que é a minha carreira. Eu preciso de cliente, como vocês precisam de empregadores, como a universidade precisa de alunos. Nós todos precisamos de um dos outros. Eu vou depois enfatizar mais este exemplo que eu dei, para mostrar que vender serviço deve ser uma coisa natural e que quando a gente aprende a vender serviço, a gente adquire autonomia pela capacidade de descobrir, criar, aproveitar oportunidades que são as necessidades dos outros para os quais você pode prover uma solução. E, em decorrência, você tem trabalho e a remuneração merecida. E que não há nada feio, nada de ilegal, nada de imoral no ato de vender. Serviço de qualidade, que alguém precise. Se eu oferecer algo que vocês não precisam, vocês não compram. Se eu oferecer algo de qualidade, mas extremamente caro, e vocês tiverem uma alternativa, vocês não compram de mim, compram do concorrente. E essa é a vida, e é bom que a gente compreenda e tenha aqui. Então, no Venda Seu Peixe,
eu descrevo não como vender o peixe, mas como as pessoas compram. As pessoas compram o serviço quando elas precisam, não quando a gente oferece. Mas quando a gente tem argumentos e tem alguma coisa interessante, às vezes a gente pode criar uma necessidade ou mostrar um valor naquilo, e quem disse que não precisava pode passar a querer. Mas, de qualquer maneira, o ponto de partida é: as pessoas compram quando precisam. As pessoas compram quando precisam, podem. Porque a compra envolve dinheiro. Se elas não têm, não podem pagar, não tem jeito de vender. Não é? Mas, às vezes, a gente pode oferecer ou financiamento, ou um serviço em etapas, ou uma relação de trabalho diferente, em vez de ser CLT, PJ, em vez de ser PJ, que é meio fora dos padrões e legais, como um prestador de serviço de uma microempresa, uma empresa pequena. Enfim, nós podemos ajudar quem não pode comprar de um jeito a comprar de outro. Os clientes compram quando precisa, pode e quer. Ele pode querer de você ou não querer. E querer depende do relacionamento. Portanto, o relacionamento com pessoas que estão transacionando é extremamente importante, e a gente deve ser cuidadoso com as pessoas, com todas as pessoas. Porque no ato de vender, uma porção de gente influencia. Às vezes é o analista de RH, outras vezes é o comprador, outras vezes é o diretor financeiro, outras vezes é o de RH, mas todo mundo influencia. É bom que você se relacione para as pessoas quererem comprar de você. As pessoas compram quando precisa, podem, querem, e aí entra algo que a gente deve fazer a vida inteira. Elas compram quando conhecem e se lembram com simpatia e confiança de um fornecedor. Quando conhece, se lembra com simpatia de um fornecedor confiável. Inverti a ordem. E isso é construído no relacionamento. Seja nas visitas, nos atendimentos, na prestação de serviço. Porque serviço é uma coisa intangível. É diferente de um móvel que eu mostro as qualidades, o valor que as pessoas percebem, independente da pessoa que o faz. Mas serviço não, depende de quem faz. E quando a gente precisa, a gente começa a pesquisar fornecedor, sabe onde? Aqui e aqui. Portanto, quem presta serviços precisa estar aqui e aqui dos potenciais compradores, dos potenciais fregueses, dos potenciais empregadores. Porque é neste lugar que a gente, e pessoas como a gente, pesquisam em primeiro lugar quando precisa de um profissional, ou quando alguém pede uma recomendação e diz: você conhece um bom mecânico? Você conhece um bom professor de particular? Você conhece um massagista? Você conhece isso, aquilo? Uma costureira? Ou tradutor? Ele diz: espera aí, se a pessoa estiver aqui no top of mind, no topo da memória, e não no porão, ela é lembrada, recomendada, chamada, indicada. Mas também não adianta estar aqui no top of mind se não tiver um registro positivo decorrente da relação estabelecida. Porque o coração indica sinal verde e sinal vermelho. Conheço um cara competente, pode ser chato para mim. O cara não é confiável. Ou então, qualquer outro adjetivo de natureza negativa ou pejorativa veta chamar ou indicar uma pessoa. E para terminar, e repetir, porque isso é quase como um mantra, o cliente compra quando precisa, ou é ajudado a perceber, quando pode, quando quer, quando conhece, se lembra, com simpatia de um fornecedor confiável, quando tem facilidade de acesso. Facilidade de acesso precisa ser dada para que as pessoas, quando precisam, te achem, se comuniquem com você, tenham o seu telefone, seu e-mail, seu endereço. É muito comum, numa situação como essa, a gente encontrar pessoas e as pessoas não terem o seu cartão de visita. E prometem mandar depois os dados e não mandam.
E daí diz, pô, mas ninguém me chama, ninguém indica. Claro, você não deu facilidade de acesso. E para terminar, duas posturas. O cliente compra quando, além da facilidade de acesso, é atendido prontamente. Que todos nós e todos os outros em relação a gente, quando decide comprar, contratar, querem ser atendidos na hora. A gente tem uma impaciência enorme. Às vezes demora para decidir, mas tem uma impaciência que leva as pessoas a procurarem outro. Se disser, segunda-feira eu passo aí, pô, mas hoje é quarta. Só segunda. Quem presta serviço, quem é candidato, precisa estar de prontidão. Lá em São Paulo, por exemplo, às vezes eu tenho vontade de matar algum candidato nosso, assessorado, que diz, não, eu não marquei entrevista porque é o meu rodízio. Então, vai de táxi, vai de ônibus, pede para alguém te levar. E é muito frequente a pessoa botar assim um rodízio na frente da oportunidade e desperdiçar a oportunidade, deixar uma brecha para ser chamado uma outra pessoa que tenha prontidão. Então, atendido prontamente. E, finalmente, para ver a compra, precisa haver uma proposta interessante, convincente. Para quem? Para o comprador. A gente não está acostumado a falar do nosso trabalho do ponto de vista do usuário, do benefício que a gente proporciona ao outro. Aliás, quem perde o emprego e não deglute bem o motivo da demissão, vai para o mercado e começa a contar história da demissão, que ele não teve culpa, conta muita história da empresa e fala pouco da sua competência, da sua bagagem profissional, da sua capacidade de prover soluções, que é a única coisa que interessa para quem contrata. Às vezes a gente esquece disso. O RH, o headhunter, o chefe, o dono do negócio que está contratando alguém, tem um problema para resolver. E ele quer encontrar um bom provedor de solução. Ele não está lá para ajudar um pai de família, um bom cidadão a resolver o problema dele, pagar as contas, pagar a escola. A relação do mercado de trabalho é uma relação expressamente de troca e de conveniência. Quando a gente aprender a falar do que você faz em benefício do outro, você leva uma vantagem competitiva com quem conta a história, com quem diz que quer trabalhar para desenvolver a carreira